Bora mergulhar numa história antiga que, olha, parece um suspense político dos dias de hoje. É uma trama sobre coragem, sobre medo e sobre como a decisão de uma única pessoa no poder pode simplesmente selar o destino de uma nação inteira. Então, tudo começa com uma mensagem. Pensa na cena. A cidade está cercada, e aí o profeta Jeremias chega com uma palavra que soa como pura traição. Em vez de falar, lutem, ele fala, se rendam. Já imaginou ouvir isso com um exército inimigo batendo na porta? É chocante, né? Totalmente contra o que se esperava. E foi aí que o pavio se acendeu. E a escolha que o Jeremias colocou na mesa era bem preto no branco, sabe? Ou você luta, e o resultado é morte, pela espada, pela fome, pela doença, aniquilação total. Ou você se rende, sim, é submissão, mas pelo menos sobrevive. Não tinha um terceiro caminho glorioso, não. Bom, como era de se esperar, a liderança militar e política não gostou nadinha dessa história. 4 oficiais importantes ouviram o que Jeremias disse e, na cabeça deles, aquilo não era profecia, era sabotagem, pura e simples. Eles viram aquilo como um ataque direto ao moral das tropas, que já estavam na pior, e de todo o povo, né? A reação foi assim, imediata e bem radical. Eles foram direto para o rei com um pedido: manda matar esse homem. A lógica deles era de segurança nacional. Sabe, esse cara tá acabando com o nosso esforço de guerra, tá desmoralizando todo mundo, ele quer o nosso mal. Do ponto de vista deles, o Jeremias era uma ameaça interna tão perigosa quanto o inimigo lá fora. E o rei? O que ele respondeu? Basicamente, ele se rendeu. Totalmente. Ele não discutiu, não defendeu o profeta, nem fingiu que mandava em alguma coisa. Essa resposta já mostra tudo, né? Um líder fraco, com mais medo dos próprios oficiais do que do inimigo. Ele era um refém dentro do próprio palácio, incapaz de tomar uma decisão. Simplesmente lavou as mãos e disse: façam o que quiserem. Então, com o ok do rei, os oficiais partiram para a ação. Pegaram o Jeremias e levaram ele para uma cisterna. Mas o que é uma cisterna, afinal? É importante a gente entender isso. Não é uma cela de prisão normal. Pensa num poço fundo, escavado na rocha, escuro, feito para guardar água da chuva. Só que essa cisterna tinha um detalhe crucial. Não tinha água. Estava seca. A ideia, então, não era que ele morresse afogado. Era algo bem pior, bem mais lento e agonizante. É que no lugar da água, o fundo era pura lama. Uma lama grossa, grudenta. E eles não só jogaram o Jeremias lá dentro. Eles desceram ele com cordas para garantir que ele ficasse bem atolado. A intenção era óbvia: deixar o cara lá, preso na lama, no escuro, para morrer de fome, de frio, de tudo. E aí, quando parecia que era o fim da linha para o Jeremias, a história dá uma virada daquelas. Surge um herói totalmente inesperado. Não era um soldado, nem um príncipe, era Ebed-Meleque, um oficial etíope que trabalhava no palácio. Um cara que, olha, não tinha absolutamente nada a ganhar com isso e podia perder tudo se metendo nessa história. E o Ebed-Meleque não faz as coisas escondido, não. Ele vai direto falar com o rei, na frente de todo mundo, e confronta ele. A acusação é direta, corajosa. Ele fala na lata que o que os príncipes fizeram foi maldade. Pura maldade. Ele simplesmente falou a verdade para o poder, mesmo sabendo que podia se dar muito mal. Essa coragem toda do Ebed-Meleque mexe com o rei, que finalmente autoriza o resgate. E a operação de resgate é incrível, cheia de compaixão. O Ebed-Meleque não joga as cordas de qualquer jeito. Ele pega uns trapos velhos, umas roupas gastas para colocar debaixo dos braços do Jeremias, para a corda não machucar. É um detalhe que mostra um cuidado, uma humanidade, sabe? Ok, Jeremias foi salvo. Fim da história? Que nada. A crise continua. E agora o jogo de poder muda completamente. Aquele mesmo rei que entregou Jeremias para morrer, agora chama ele para uma reunião secreta. O rei está desesperado, buscando uma resposta, uma luz no fim do túnel. E o apelo do rei é de quem está no fundo do poço. Vou te perguntar uma coisa: não me esconda nada. É incrível, né? Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda vai buscar no profeta a resposta para se salvar. Isso mostra que, lá no fundo, mesmo agindo como um covarde em público, ele sabia quem tinha a verdade, só que ele tinha um medo terrível dela. E o Jeremias, coerente com a sua mensagem, repete exatamente a mesma profecia. A escolha continua a mesma, só que agora é pessoal, é cara a cara com o rei.
Se você se render, você, sua família e a cidade sobrevivem. Se você existir, é destruição total. O futuro de Jerusalém estava literalmente nas mãos daquele homem. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo. O rei finalmente abre o jogo e revela o que de fato está travando ele. E não é o medo do exército inimigo, não. É o medo da humilhação. Ele está com medo do próprio povo que desertou, com medo de ser entregue para eles e virar motivo de piada, de ser maltratado. O ego dele, o medo de parecer fraco, era maior que a responsabilidade de salvar uma cidade inteira. Aí a resposta final de Jeremias é uma metáfora genial. Ele usa a imagem do que ele mesmo passou, de estar com os pés atolados na lama, para descrever a situação do rei. Ele diz: seus amigos de confiança te enganaram. Eles afundaram seus pés na lama. Ou seja, aqueles mesmos oficiais que pressionaram o rei foram os que deixaram ele preso nessa situação sem saída. O rei estava politicamente atolado, exatamente como Jeremias esteve fisicamente. Então, diante dessa escolha gigante, vida ou morte para a cidade, o que o rei Zedequias decide? Ele não escolhe salvar o povo, também não escolhe lutar. Ele escolhe guardar segredo. A maior preocupação dele era que os oficiais não descobrissem sobre a conversa. A autopreservação, o medo, venceu a liderança. E o resultado disso foi inevitável. A gente vê uma linha retinha da hesitação do rei até a tragédia final. A chance de mudar o destino estava ali. A escolha era clara. Mas a indecisão, que vinha desse medo todo pessoal, levou direto para a queda de Jerusalém. Aquela profecia que o rei tanto temia acabou acontecendo justamente porque ele não teve coragem de agir. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta que vale até hoje, né? O que é mais perigoso? Um inimigo do lado de fora ou um medo dentro de um líder? A história do rei Zedequias parece dizer que, às vezes, a maior ameaça não é o exército nos portões, mas a paralisia, o medo que toma conta do coração de quem está no comando. Uma reflexão, entanto, sobre o que significa ser líder e o peso das decisões.